Olá, você costuma se comparar com os outros? E isso às vezes te gera sofrimento? Isso é algo que todo mundo faz de um certo nível, eu acho que todo mundo acaba fazendo. E é muito comum isso acontecer. E se comparar com os outros nem sempre é uma coisa negativa. A gente faz isso às vezes desde criança, também faz parte do nosso processo de aprendizado. Mas é importante a gente poder refletir um pouquinho mais sobre isso, porque afinal que às vezes isso gera tanto sofrimento e a gente às vezes não sabe que caminho seguir quando começa a fazer esse movimento de se comparar com o outro. É como se perdesse as nossas referências. Por isso eu tô aqui pra gente conversar hoje. Meu nome é Ana Luísa, sou psicóloga no Espaço Viver e vou junto contigo hoje pensar sobre esse movimento de se comparar com o outro, como é que a gente pode estar fazendo, por que isso gera esse sofrimento. Então a gente vai passar pelos seguintes pontos nesse vídeo para a gente poder conversar junto. Bom, o primeiro ponto é pensar quais significados podem surgir quando a gente se compara com o outro. O segundo é pensar quando isso vira um problema. E o terceiro é como é que a gente pode estar lidando, como é que a gente pode estar usando de estratégias quando a gente está nesse movimento de se comparar com o outro. Bom, primeiro ponto. Quais são os significados? Eu quis trazer essa perspectiva porque é muito comum quando a gente fala se comparar com o outro, como se já viesse só um único jeito que isso acontece e que todo mundo se compara e sente a mesma coisa. Mas não é. Os significados do que a gente faz, do que a gente vive são sempre pessoais. Cada um vai ter a sua forma. Então eu pensei aqui em dois que são muito comuns. Quando a gente se compara com o outro, mas essa comparação faz parte de um processo de aprendizagem, faz parte de buscar uma referência, de buscar um ponto, uma admiração, algo que a gente admira e que gostaria de pensar em construir esse caminho, mas esse caminho, ele não se distancia da gente. A gente continua sentindo o nosso valor pessoal, como é que eu vou dizer? A gente não perde o valor que a gente tem pela gente quando a gente olha para o outro nesse momento de aprendizado, sabe? Vem mais como essa característica de inspiração, de pensar, dá para chegar lá? Como que eu posso fazer? Então isso fala até de estratégias da gente pensar no nosso movimento. Mas isso não tira quem a gente é. E aí o valor nessa hora não é negativo, é gostoso até às vezes se comparar e poder perceber quanto que eu já caminhei, o que eu ainda quero construir. Então ele não vai para esse peso, sabe? Só que também tem o jeito de se comparar com o outro e que a gente acaba se pegando a expectativas, ideais, e é nessa hora que a sensação que vem não é muito legal. Principalmente porque, vou tentar dividir esse ponto para não ficar confuso, porque é muito comum a gente nessas horas, às vezes, se comparar com o outro, aí o nosso valor vai diminuindo por não conseguir ser daquela forma, por não conseguir ser daquele jeitinho que a gente tá admirando, mas como se isso fosse uma coisa ruim e negativa não ser desse jeito. Aí isso fala da gente não tá conhecendo muito bem as nossas partes, ou às vezes a gente não aceitar bem o nosso jeito de ser. E aí, quando a gente se prende a essas expectativas, pode vir essa sensação negativa. Mas tem um outro lado que também acontece, que a gente vai explorar mais juntos no próximo ponto, que é quando isso vira um problema, é que existe também a possibilidade da gente se comparar com o outro e se sentir superior, melhor. E geralmente aí a sensação não vem como necessariamente ruim. Tem angústias que a gente não percebe, mas superficialmente às vezes a gente se sente melhor. Mas tem sensações desse movimento que falam, é como se fosse uma gangorra. Os movimentos são parecidos e eles só estão em lados opostos, sabe? E aí, isso é um problema porque gera sofrimento, independente de que lado da gangorra você tá. Por isso a gente vai para o nosso próximo ponto. Segundo ponto. Então, quando isso vira um problema? A gente acabou de perceber que tem diferentes significados quando a gente se compara com o outro. E quando a gente tá nesse processo em que, eu falei da gangorra, independente do lado que a gente tá, em que a gente perde o valor pessoal, seja o meu ou seja do outro, isso significa que a nossa referência tá no externo. Tá nas coisas, tá nas conquistas, mas não tá na pessoalidade, ou na tua, ou na do outro. Nessas horas a gente acaba, infelizmente, não se percebendo, não se enxergando. Não enxergando o valor que a gente tem, às vezes também não enxergando do outro. Não fazendo isso por mal, mas é porque às vezes são caminhos que foram difíceis de percorrer e perceber que o valor humano tá em quem cada um é, e não nas coisas, não no que se faz, sabe? Mas no que cada um tem
sobre si. Então, esse movimento que acaba gerando sofrimento, ele tem a ver com isso. Ele tem a ver com essa referência que está lá fora. E eu não estou falando, isso pode ficar um pouco confuso quando eu trago dessa forma, mas eu não estou falando de habilidade. Eu não tô falando de coisas que você soube desenvolver e você faz muito bem. Habilidades, cada um vai ter a sua, o seu jeitinho. Isso é muito pessoal e é muito legal a gente reconhecer que às vezes a gente consegue fazer uma coisa, puxa, que é muito bem feito, sabe? Eu não tô falando disso, porque cada um vai ter a sua forma, a gente vai ter habilidades diferentes. E isso a habilidade e ser mais habilidoso em um aspecto, em uma coisa, em um trabalho, não tira o teu valor, mas também não tira o do outro, tu entende? Você consegue entender que daí quando eu tô falando de referência, ela é interna. Então ninguém perde quando alguém é mais habilidoso que o outro. Ninguém perde quando alguém tem uma dificuldade maior do que o outro. E também ninguém ganha, sabe? Porque estamos falando de pessoas, de processos, de aprendizados. Por isso, eu vou até aproveitar essa temática que é super interessante, porque isso tudo também fala da nossa habilidade de enfrentamento para as situações da vida. E eu lembrei que tem um vídeo muito legal no nosso canal que tá falando justamente sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição. E já quero aproveitar para ver contigo se tu tá gostando, se tá fazendo sentido para ti, se essas reflexões estão te ajudando. Não te esquece de se inscrever aqui no canal para ficar pertinho da gente. Curte esse vídeo, compartilha, comenta, bem aqui pertinho que a gente gosta dessa interação. Bom, então o nosso terceiro ponto é pensar em algumas dicas, algumas estratégias para poder te ajudar se você estiver se sentindo assim. Nosso primeiro ponto é o autoconhecimento. Conhecer sobre a gente, buscar entender nossa forma de se relacionar, nossa forma de trabalhar, nossa forma de desenvolver nossas habilidades. Isso é essencial, porque aí você não perde você de vista. E aí eu até diria, se você se identificou com aquele que quando se compara se sente menos, busque reconhecer quais são as suas conquistas, o que é que você cresceu até hoje, o que é que você desenvolveu. Geralmente, isso passa despercebido para quem se sente menos nessas horas. Agora, se você se identificou com aquele outro lado da gangorra, que é o de se sentir mais, se sentir superior ao outro, busque pensar quais são as suas dificuldades. Por que é tão difícil pensar nelas? Se aproximar delas. Eu sei que a sensação superficial às vezes é de que tá tudo bem quando tá assim, que é melhor tá lá em cima da gangorra, mas a angústia aparece também, porque esse movimento é um movimento que acaba a gente não conseguindo se aproximar das nossas habilidades, das nossas formas de estar. Então, reconhecer as dificuldades é um caminho também. Nosso segundo ponto que pode te ajudar muito, aprender a aprender, poder se disponibilizar a estar nesse lugar de aprendizado e que tem horas que a gente tá num momento em que vai ter que fazer várias vezes para dar certo, que talvez eu precise de mais tempo para desenvolver uma coisa que eu quero do que a outra pessoa que vai ter mais facilidade. Então, poder se tentar encontrar um lugar que você se sinta à vontade para aprender, sabe? Porque eu sei que às vezes é difícil a gente se ver nesse lugar de não saber, mas a gente tá sempre em processo de crescimento, a vida toda é assim, e a gente vai estar sempre em algum momento nesse lugar. Então poder descobrir uma forma de poder estar aprendendo mesmo. Descobrindo onde que você tá nesse processo de aprendizado, fala também de olhar para o seu lugar na caminhada. O que você percorreu até aqui? O que você já desenvolveu? O que você mais teve dificuldade? Então, se reconhecer nesse processo é essencial. E tudo isso, no fim, como você tá vendo, fala de autoconhecimento. E o autoconhecimento nem sempre é fácil da gente fazer, às vezes, sozinho. Por isso a psicoterapia também é uma forte aliada nesse caminho. E eu vou deixar aqui o contato aqui do espaço, caso você tenha interesse de saber mais dos nossos serviços. Bom, foi um prazer estar aqui contigo. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para perceber, para às vezes desenhar algumas sensações que passam e a gente nem se percebe, né, quando a gente está fazendo esse movimento de se comparar com o outro. E não se esqueça de se inscrever, tá aqui pertinho da gente, comenta, compartilha. Um abração!